Olá pessoal, eu me chamo Thiago Torres, sou aluno de Engenharia Elétrica pela Univasf, membro do PET Saneamento Ambiental. Hoje vou apresentar para vocês nosso trabalho desenvolvido, cujo título é Perdas de Água e Custos Energéticos no Município de Petrolina, uma análise com base em dados do SINIS. A área temática, gestão de recursos hídricos e saneamento básico, como autores temos Miriam de Cavalcante Amorim e Thiago Torres de Castro Gama, que sou eu. Bom, partindo agora para a nossa introdução, para contextualizar o problema, nós temos que o saneamento básico é uma política pública essencial que visa garantir a qualidade de vida dos cidadãos. O saneamento ele é dividido em 4 pilares. Entre um deles nós temos o sistema de abastecimento de água, mostrando então a importância desse sistema para a população. Bom, contudo, um dos problemas presentes no sistema de abastecimento de água são as perdas na rede de distribuição, sendo essas perdas divididas em 2 categorias: perdas reais, o volume de água desperdiçado em vazamento nas tubulações ramais, e perdas aparentes, o volume consumido, mas não autorizado ou medido incorretamente. Bom, trazendo energia elétrica, a energia elétrica é um insumo intrínseco ao sistema de abastecimento de água, pois está presente em suas etapas, como na captação, tratamento, bombeamento. Não à toa, ela representa o segundo maior custo das companhias de saneamento, alcançando a marca de R$ 9,2 bilhões no ano de 2022. Então, ou seja, quando nós estamos desperdiçando água, nós não estamos só tendo desperdício hídrico, mas temos desperdício energético e financeiro. Para isso, o Brasil vem atuando em algumas medidas para a diminuição dessas perdas. Pela Lei 14.026, o Marco Legal de Saneamento e a Portaria número 490, 2021, estabeleceram uma diretriz para a redução progressiva dessas perdas, fixando um limite de 25% nas perdas de distribuição para os municípios brasileiros até o ano de 2034. Vale ressaltar que para monitoramento e controle desses dados, nós temos o Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento. É o Sistema Nacional que disponibiliza de diversos dados acerca do saneamento básico a nível nacional. Bom, diante do exposto, nosso trabalho busca justamente analisar as perdas de água e os custos energéticos na cidade de Petrolina. Como objetivo específico, nosso trabalho tem realizar uma análise temporal da evolução dos indicadores de perdas, investigar a correlação entre perdas hídricas e consumo energético, quantificar os impactos energéticos, financeiros e ambientais associados e simular os potenciais ganhos em cenários futuros de redução. O objeto de estudo do nosso trabalho foi o sistema de abastecimento de água no município de Petrolina, Pernambuco, localizado no semiárido nordestino, operado pela Companhia Pernambucana de Saneamento, Compesa. Partindo para a nossa metodologia, a fonte de dado utilizado foi o SINIS, e o software para manipulação desses dados e em busca do nosso objetivo foi o software E-Estatística na versão 4.4.2. Bom, partindo para a etapa de análise de dados, foram divididas em 4 etapas. Primeiramente, nós temos a análise temporal, foi a construção de um panorama para identificar as tendências e evolução dos indicadores de perdas. Nós temos a correlação de Pearson, que buscou investigar a relação linear entre os indicadores de perdas em 0,49 e 0,3 e o consumo total de energia. Após isso, foi realizada uma quantificação dos impactos, foi elaborado um cálculo do volume hídrico perdido, a energia desperdiçada e a perda financeira causada pelas perdas de água. Bom, vale destacar-se que, como o SINIS não distingue as perdas em reais e aparentes, foi usado como referência do Banco Mundial, o qual ele estabelece 60% para perdas físicas e 40% para perdas aparentes para municípios ou para países em desenvolvimento. E por último, a simulação de cenários futuros projetou-se uma redução progressiva dos índices de perdas com base nos dados de 2022, realizando um ganho acumulado até 2034 em economia hídrica, energética e financeira, onde essas economias seriam provenientes da redução das perdas de águas, nos quais foram estipuladas em 3 cenários. Um cenário onde as perdas de águas alcançassem 15%, no outro cenário onde elas alcançassem 20% e um último cenário onde elas alcançassem 25%. Partindo para nossos resultados de discussão, na primeira etapa da nossa análise, nós teremos a evolução temporal das perdas. Bom, como vocês podem ver pelo gráfico, o índice de distribuição em 0,49 teve uma redução expressiva, caindo de 46,28% em 2013 para 28,91% em 2022. O índice de perdas por ligações em 0,51 também apresentou uma melhora notável, caindo de 381,77 litros por ligações dias para 200,29 litros por ligações dias em 2022. Importante notar que o MDR tem traçado um objetivo até o ano 2034 de, no máximo, os municípios brasileiros terem 216 litros por ligações dias. E o município de Petrolina já atendeu isso no ano de 2022. Bom, o índice de perda brutos lineares teve uma redução notória, reduzindo de 36,83 metros cúbicos dias por quilômetro para 19,25 no ano 2022. Em contrapartida, o índice de perda de faturamento em 0,13 não demonstrou uma melhora consistente. Após um decaimento, o índice retornou a patamares elevados, fechando o ano 2022 com 32,67%. Tal resultado do índice de perda de faturamento evidencia possíveis problemas relacionados às perdas aparentes, visto que o índice IN 049
é o índice mais geral, onde ele engloba tanto perdas reais quanto aparentes. Já o índice IN050 e IN051 estão mais ligados às perdas físicas. E se esses índices obtiveram uma redução, esses três índices, e apenas o índice de perdas de faturamento não obteve essa redução, acaba apontando para problemas provavelmente provenientes de perdas aparentes. Bom, partindo agora para a nossa próxima etapa da análise, nós temos a correlação entre perdas hídricas e o consumo energético. Bom, como é possível ver, a correlação de Pearson entre o índice IN049, índice de perda de distribuição, e o consumo total de energia apresentou-se de menos 0,6207, demonstrando uma correlação negativa moderada, e o índice IN013 com consumo de energia apresentou uma correlação de 0,2832, uma correlação fraca. Bom, o esperado era que o aumento das perdas ocorresse com o maior consumo de energia, no qual não foi o nosso cenário demonstrado, indicando possivelmente que a correlação entre esses dados não é linear e a causalidade não é direta, sendo o consumo de energia no sistema de abastecimento de água influenciado por outros fatores. Bom, entre as hipóteses que podem ocasionar isso, foi proposto que o crescimento do sistema sobrepôs o ganho de eficiência. Como é possível ver através da figura 7, todas as nossas informações de aumento do número de ligações ativas, aumento da extensão de rede de água e aumento do volume de água produzido, todos eles cresceram no decorrer do ano. Portanto, mesmo com a eficiência na redução das perdas, o consumo total de energia aumentou para ter que atender essa nova demanda. Bom, partindo agora para a nossa quantificação dos impactos, como é possível ver por meio da tabela 1, o impacto hídrico. O volume total no ano de 2022 foi de 7,26 milhões de metros cúbicos, volume considerado suficiente para abastecer 180.807 habitantes por ano, praticamente metade da população de Petrolina. O impacto energético a energia desperdiçada foi de 3,14 milhões de kWh, isso representa 17% do consumo total de energia no sistema de abastecimento de água naquele ano. O impacto financeiro, ao contrário dos demais, que representou uma melhora, o prejuízo financeiro aumentou quase 50%. O custo foi de 11,6 milhões de reais em 2013 para 17,2 milhões de reais no ano de 2022. Sendo esses valores elevados tanto pela tarifa d'água, que houve um aumento de praticamente 70% no seu valor de 2013 a 2022, e pelo custo de energia elétrica, no qual houve um aumento de praticamente 250%. Bom, partindo agora para a simulação de cenários futuros. Bom, o cenário conservador, a economia até o ano de 2034 foi de 20,5 milhões, 8,6 milhões de metros cúbicos e 3,7 milhões de kWh. No cenário realista, né, a meta era alcançar 20% de perdas de água. A economia financeira foi de 44,6 milhões de reais e 18,8 milhões de metros cúbicos. Já a energética foi de 8,1 milhões de kWh. Já no cenário otimista, onde as perdas alcançassem 15%, a economia acumulada em 2034 seria de 66,7 milhões de reais, 28,1 milhões de metros cúbicos e 12,1 milhões de kWh. Tais ganhos demonstram que o alto retorno com potenciais investimentos na melhoria de eficiência do sistema de abastecimento de água, tendo um payback pequeno se for um investimento adequado. Bom, como conclusão, o município de Petrolina representa uma notória evolução na redução das perdas de águas físicas entre 2013 e 2022, isso é comprovado pela melhoria significativa entre os indicadores IN049, IN050 e IN051. Esse progresso foi contrabalanceado pela estagnação do indicador IN013, que aponta para problemas persistentes com perdas aparentes. Apesar da redução do volume hídrico e da diminuição do desperdício energético, o prejuízo financeiro aumentou quase 50%, fechando 2022 com um custo de 17,2 milhões de reais, um desperdício hídrico de 7,26 milhões de metros cúbicos e um desperdício energético de 3,1 milhões de kWh. A relação entre perdas e energia demonstrou-se não linear, levando à hipótese que a expansão do sistema sobrepôs os ganhos de eficiência, no qual nós tivemos que no ano de 2022, essas perdas representaram 17% do consumo total do sistema de abastecimento de água. Bom, e as simulações de cenários futuros demonstraram que, por meio de políticas eficazes no combate às perdas, os ganhos acumulados podem chegar a 66,7 milhões de reais em uma economia de 12,1 milhões de kWh até 2034, evidenciando um cenário otimista de ganhos com a redução de perdas hídricas. Bom, foi isso, pessoal. Eu agradeço demais pela atenção de vocês. Eu também quero agradecer ao PET e ao FNDE pelo incentivo financeiro e ao Univas pelo apoio institucional.